Olá, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo produzido pelo canal Portugal Legal. Hoje nós vamos falar a respeito de casamento realizado no Brasil, se reconhece em Portugal, se não reconhece, quais são as situações, quais são as implicações com o patrimônio existente. Posso comprar patrimônio, posso constituir patrimônio em Portugal ou não, sendo cidadão brasileiro? Como é que fica isto? E aí nós vamos trilhar alguns caminhos e chegar a algumas conclusões a respeito desta questão que nos foi colocada por um dos nossos seguidores. Um daqueles que segue o nosso canal e que certamente deve estar diante de uma situação dessa, tenha dúvida. Então, fica aqui a dica para você. Se tiver dúvidas, se tiver sugestões de pauta, mande para a gente. Nós damos uma olhada, analisamos o assunto. Se for possível, fazemos um vídeo longo a respeito do assunto, ou então fazemos um vídeo curto, ou vamos diretamente a uma resposta, diretamente para você, se você não quiser aparecer, não tem problema. E como é que você faz isso? Está aqui o nosso Instagram. Você pode mandar mensagem para o Instagram, você pode deixar comentário aqui embaixo no vídeo. Perfeito? Então, se está chegando ao canal pela primeira vez, lembrete, inscreva-se no canal, dê o like aos nossos vídeos, marque o sininho na página do YouTube para receber os novos materiais sem precisar fazer absolutamente nada. E se você já é nosso seguidor, nosso muito obrigado por estar aqui, por nos acompanhar e por participar do canal, porque isto é importante. É importante porque uma situação como esta que nós estamos trazendo agora é uma situação que certamente deve ser a dúvida desta pessoa ou de algum conhecido e ele está tentando esclarecer este ponto junto de nós todos que estamos aqui. Então, essa é a razão, né, pela qual nós deixamos aberto aqui embaixo o canal de troca de informações. Perfeito? Muito bem. Vamos então falar a respeito deste assunto, que é, a nosso ver, relevante e por esse motivo aqui estamos. São basicamente 5 situações, 5 perguntas que fazem com que tudo isto tenha um significado para esta situação que nos foi apresentada. Eu vou colocar as perguntas aqui na tela e aí nós vamos tratando de uma a uma. Ok? Então vamos lá. Como fica a situação do imigrante brasileiro que é casado legalmente no Brasil e vai residir em Portugal? Primeira situação que nós temos que analisar se este casal é composto por 2 pessoas de nacionalidade brasileira ou portuguesa, ou se um é português e o outro é brasileiro. Perfeito? Por que este é o primeiro ponto? Porque a primeira coisa que se faz depois de casar, neste caso no Brasil, se é um casal composto por 2 pessoas de mesma nacionalidade, ou seja, 2 brasileiros, está tudo certo. Não precisa transcrever nada em Portugal no que se refere ao casamento. Ok? Então, isto diz respeito única e exclusivamente ao Brasil. Agora, se é um casal composto por um brasileiro e um português, é a obrigação do português transcrever este casamento em Portugal. Porque se amanhã ele vier a Portugal e precisar resolver alguma coisa, precisa constar do assento aqui em Portugal de que ele é casado. Imaginem a situação, né? Essas pessoas vêm a Portugal, casado, do Brasil, vão comprar um patrimônio qualquer aqui e vão dizer, nós estamos casados lá no Brasil, tem aqui uma certidão de casamento. E aí, lá na conservatória, que equivale ao registro civil brasileiro aqui em Portugal, esta informação não consta. Primeiro entrave, primeira coisa que tem que ser resolvida. E muitos deixam de fazê-lo. Pode haver um divórcio, esse divórcio tem que ser trazido para cá. Pode haver lá na frente um óbito, e aí tem patrimônios envolvidos, tem família envolvida. Como é que fica a questão das heranças? No caso do divórcio, pensão, alimentos, divisão de patrimônio, tudo isto deve ser pensado. Então, é obrigação do cidadão transcrever para o registro civil, seja português ou brasileiro, os atos da vida civil. Ok? Primeira coisa que tem que ser feita. Agora,
Imaginemos que, neste caso, são dois brasileiros. Pretendem vir a Portugal e pretendem construir uma vida aqui em Portugal. Comprando algum imóvel, abrindo alguma empresa. Tranquilo. Não tem nada a ser feito, a não ser o investimento, a aquisição. Que são dois brasileiros. Quem rege, no final das contas, a situação, a lei que se aplica ao casamento destas pessoas é a lei brasileira, não é a lei portuguesa. Porque eles não casaram aqui. Tá? Agora, se envolve um português, daí sim. Aí mudam as coisas. Aí ele precisa transcrever aqui para ser reconhecido o casamento dele. Mas, mesmo assim, no momento em que ele casou no Brasil, ele deve ter informado e deve ter declarado qual é a lei que se aplica ao casamento dele. Se é a lei portuguesa ou se é a lei brasileira. Porque neste momento há uma escolha a ser feita. Então, percebam que a coisa é mais complexa do que se possa imaginar de princípio. Ah, parto eu do princípio de que, como foi colocado, como foi questionado aqui por este nosso seguidor, ele deve ser brasileiro e ela também. Eu estou adentrando a situações um pouco distintas disso, porque isto pode acontecer. E acontece com muita frequência. Nós já fizemos vários casamentos aqui em Portugal, mas vários, e muitos, aliás, que são de pessoas de nacionalidades distintas. E aí nós temos que dizer qual é a lei que se aplica a este casamento que está sendo celebrado aqui. E lá não é diferente, no Brasil também há estas regras. Tá? Então, primeira coisa a definir. São dois brasileiros ou é um brasileiro e um português? Ponto. Tá? Vai residir em Portugal? Vai. Muito bem. Qual é a segunda situação que foi colocada aqui? O casamento tem validade em Portugal ou não? Tem. Você é casado. A questão é que a regra, a lei que se aplica ao seu casamento é a brasileira, não é a lei portuguesa. Então, isto deve ficar claro. E isto tem implicações lá na frente, dependendo do que vai acontecendo na vida das pessoas, isto tem implicações, tranquilamente. Tá? Agora, ato seguinte, precisa registrar o casamento em Portugal para ter validade? E se não registrar? Olha, se o casamento é entre dois brasileiros, não requer registro. Ah, já vimos isto aqui. Passamos lá no início, já falamos um pouquinho a respeito. Não há necessidade de registrar este casamento em Portugal. A necessidade há se um deles for português. Aí há necessidade. E esta necessidade se faz, inclusive, se o casamento tivesse sido celebrado em Portugal. Neste caso, eu teria que transcrever este casamento no Brasil, e não em Portugal, porque o casamento foi celebrado aqui. E se ele foi celebrado no Brasil, aí sim eu preciso transcrever para Portugal. Ok? Imaginem que este casal venha se separar amanhã. Né? Cai um divórcio no meio dessa vida dessas duas pessoas. O que acontece? Para que o português, o próprio brasileiro, tá, tenham a condição de dar continuidade à vida e até contraírem outro matrimônio, esta situação do divórcio precisa estar registrada. Eu tenho que fazer constar lá na minha certidão de nascimento no registro civil que o meu status não é mais solteiro, porque eu casei e agora me divorciei. E isto fica lá, fica uma anotação na certidão. E isto é importante quando se pensa que lá na frente eu possa, por exemplo, vir a pedir uma nacionalidade, seja uma brasileira ou seja uma portuguesa. Imaginemos, né? Sempre falando desses dois casos aqui. Óbvio, se os dois são brasileiros, são brasileiros. Ah, mas aí eles podem pedir uma nacionalidade portuguesa? Claro que podem. Tempo de residência. Se não tiverem nenhum familiar, né, que os antecedeu, portanto, na ascendência não houver nenhum cidadão português, eles não conseguem de outra forma, a não ser através de residência. Portugal concede com 5 anos. Existem países que vão até 10 anos e outros valores e outros períodos de tempo. Portugal, 5 anos de residência legal
você pode pedir a nacionalidade, ok? E aí você vai ter que trazer documentos que comprovam que moram aqui por tanto tempo, que têm vínculo com Portugal por tanto tempo, mas vão ter que trazer todos os documentos, todas as certidões civis. E aí reside a importância de você ter isto tudo certinho, tudo feito da maneira como se deve. Se há um divórcio, e um deles é português, transcreve casamento, transcreve divórcio. Para transcrever o divórcio, ele passa por um tribunal, que é um tribunal que reconhece a sentença do divórcio feita no exterior. Se é brasileiro, divorciou em Portugal, é a mesma coisa. Ele tem que levar a sentença do divórcio portuguesa para o Brasil, que reconhece esta sentença e depois faz o registro lá nos documentos do brasileiro. Sem isto, não funciona. Não é aceito. Não é reconhecido o divórcio. Tá? E esse procedimento não muda absolutamente nada do que foi decidido no divórcio. Isto é uma coisa muito tranquila. Mas o que é que se faz, tanto lá no Brasil quanto aqui, nestas situações? É observado se todas as partes foram devidamente citadas, se todas as partes compareceram ao processo, quer pessoalmente, quer representadas por um advogado, porque às vezes a coisa é consensual, mas sempre é recomendável que haja um advogado participando para que nenhuma parte tenha prejuízo. Então, se ambas as partes estiveram presentes nos autos, se o processo transcorreu dentro das regras do processo civil, se tudo foi feito certinho, se foi determinado pensão, se foi determinado, no caso de filhos, de alimentos, da divisão de bens, caso haja. Tá? Então, tudo isso é observado. Foi tudo feito certo? Foi. Saiu a sentença transitou em julgado, ou seja, não cabe mais recurso por nenhuma das duas partes desta sentença de divórcio? Pronto. Se tudo isto foi feito e se tudo está dentro da regra, então o divórcio é reconhecido e é comunicado à conservatória ou, no caso do Brasil, ao registro civil. Para quê? Para que faça constar que o cidadão é divorciado aqui em Portugal e isso vai para o assento de nascimento dele lá no Brasil. Ok? Então, situação esclarecida e resolvida. Muito bem. Então, precisa registrar o casamento aqui? Questão número 3. Depende. Se são dois brasileiros, não precisa registrar. E se for composição de família com um português, é obrigado a registrar. Número 4. Os cônjuges brasileiros emigrantes pelo Estado português são considerados de qual forma? Gente, se são todos dois brasileiros, são imigrantes aqui normais, sem problema nenhum. Se for um brasileiro e um português, de novo, o que acontece? O brasileiro, quando chega aqui, ele não vai esperar 5 anos para conseguir uma nacionalidade. Ele pode até conseguir com menos prazo. Por quê? Porque ele vai fazer um procedimento que se chama atribuição do título de residência através do quê? Do ato, ou seja, do fato dele ser familiar de um europeu. No caso, o próprio português. E isto facilita o processo em termos de tempo para a aquisição da nacionalidade. Então, de novo, por que é importante se for um casal de nacionalidades distintas, brasileiro e português? Por que é importante fazer o registro do casamento, a transcrição do casamento aqui? Porque isto implica no tempo, na contagem de tempo para a obtenção de nacionalidade. Tá? Então, isto é importante sim. Então, deve registrar neste caso. Se são dois brasileiros, não registre, não há necessidade alguma. Então, respondida mais essa. E agora? E se adquirirem bens em Portugal, somente sendo casados no Brasil? Como fica a situação? Boa pergunta. Veja, você pode ter bens no Brasil e pode ter bens em Portugal. Sendo dois brasileiros, não tem problema algum. O correto, de toda maneira, é você informar ao Estado brasileiro, através da sua declaração de bens lá no imposto de renda, que você deve todo, final de ano, fazer a sua prestação de contas com o Estado, então você faz isso através do imposto de renda,
Lá você deve, então, declarar que você tem um imóvel adquirido em Portugal, que custou X mil euros, e, enfim, todas as informações relativas a esta transação que você realizou. Você adquiriu bem, você adquiriu patrimônio. E no momento da venda deste patrimônio, você tem que ficar atento também. Por quê? Porque o Estado vai tributar o seu ganho. No Brasil, nós temos muitas regras, no caso do imposto de renda, na venda de um imóvel, se ele vai ser tributado ou não, se é uma única transação que houve durante aquele exercício fiscal, né, durante aquele ano. Tá? Então, se houve só aquela transação, se aquilo era um imóvel único, então você pode ter lucro e você não vai ser tributado. Mas se foram várias transações, que você tinha mais imóveis, então você vai pagar imposto. Você pode pagar imposto? Pode não, também depende do enquadramento que for dado a esta transação. E por isso eu digo, neste caso, a pergunta número 5, tá? Como é que fica a situação, sendo casados lá, que você tem que declarar do lado de lá aquilo que comprou aqui em Portugal? Procure um contabilista e procure um tributarista, um advogado tributarista, que vão lhe dar o norte, que vão lhe dar todas as orientações necessárias para você não ter surpresas com relação às declarações de renda e de bens e de lucros na venda sobre estes bens. Imagine que você compra um imóvel em Portugal, que é plenamente possível, vende este patrimônio aqui em Portugal, chega lá no Brasil, você teve um ganho, você vendeu o imóvel, tem que pagar imposto sobre esse imóvel. Mas você já pagou aqui em Portugal sobre este mesmo imóvel. Então você tem que entender que cada estado tem suas regras, cada estado tem estas situações muito claras. Existem acordos bilaterais, né, entre Brasil e Portugal que regulam estas matérias. Chamamos aqui no direito de bitributação, ela não pode ocorrer, mas para ela não poder ocorrer, você tem que fazer a coisa da maneira correta. Porque senão você pode ser taxado aqui e lá, ou lá e aqui, como queira. Então, por isso é que você precisa dessa orientação específica de alguém que seja do ramo. Tá? Não vou adentrar nesse assunto, porque eu não sou advogado tributarista em Portugal. E estou aqui há mais de 5 anos, então também já mudou muita coisa, inclusive há reformas tributárias ocorrendo no Brasil, está se modificando muita coisa, não sei até que ponto isso já chegou a este nível, não é? Se já estamos falando disto, se isso já está sacramentado ou não. Eu tenho informações de que há uma reforma em andamento. Então, se você tem dúvidas quanto a isso, o que eu posso lhe recomendar? Se você vem para Portugal, quer comprar um imóvel aqui, sendo brasileiro, não tem problema nenhum. Pode comprar. Agora, tome cuidado para não ser tributado em demasia. Você vai ter que declarar de um lado ou de outro. A pergunta que pode surgir é: doutor, mas eu vou para Portugal, vou comprar um imóvel lá, eu não vou declarar isso no Brasil. Por que eu tenho que declarar no Brasil? Bem, você é casado no Brasil, você tem vínculos com o Brasil, você é cidadão brasileiro, você deve satisfação para o Estado brasileiro. Tudo isso. Você não quer saber mais nada disso? Então, quando você sai do Brasil e vem ter uma vida em Portugal e não pretende mais retornar, faça a declaração de saída definitiva do Estado brasileiro. Pronto. Resolveu. Você até pode manter uma conta lá, mas você vai informar ao banco de que você declarou saída definitiva do país. Então você, por exemplo, recebe uma aposentadoria, ela vai entrar na sua conta, de lá ela vai ser transferida para cá, sem problema nenhum. Você tem que informar. Senão, você continua vinculado com o Estado. Então, tem todas essas situações que têm que ser pensadas. Por isso, quando a gente fala que projeto de imigração é uma coisa complexa, que tem que ser muito bem pensado, que tem que ser muito bem analisado, que tem que ser muito bem formatado, é por essas razões. Né? Porque senão a gente mete o pé pelas mãos, dá um trambolhão de todo tamanho, acaba tropeçando depois, e normalmente isso vai acabar onde? Lá no fundo do bolso. Porque aí vem as multas, aí vem as coivas, porque a gente não fez a declaração da forma adequada, da forma correta, de acordo com a lei. E isto implica no bolso.
Tá bem? Mas pode comprar patrimônio aqui em Portugal? Pode, sem problema nenhum. Sendo português, mais fácil ainda de resolver. Sendo estrangeiro, também não tem problema. Procure uma boa assessoria na transação deste imóvel, na aquisição deste imóvel, porque sempre tem um esperto ali na esquina esperando por você. Tá? Então, tome cuidado quando vai fazer aquisição, quando vai fazer essa transição. E, no mais, eu só tenho a dizer, sejam felizes, sejam bem-vindos a Portugal, façam o projeto bem estruturado, sabe? Eu vou dizer uma coisa aqui que muita gente não gosta, e muita gente me critica porque eu digo isso, mas venham de maneira legal. E como é que é a maneira legal? Faz um visto consular, gente. E resolvam logo a sua situação de residência, de tempo de residência aqui em Portugal. Tá? Isto tem que ser feito, não tem outra saída. Você, se não fizer isto, vai implicar numa série de situações lá na frente que vão te comer um tempo danado para resolver. Uma coisa que se resolve com visto em 6 meses, sem visto você pode levar 3 anos, 4 anos para resolver, é a mesma coisa. Tá? Venha legalizado, venha legal, faça um projeto, execute o projeto certo e pode considerar que você vai ter sucesso nesta sua empreitada. É o que eu tinha para dizer para vocês sobre esta situação que nos foi colocada. Quero agradecer muito ao nosso seguidor aqui do canal, que enviou esta situação para nós, que nos colocou isto e perguntou se seria possível fazer um vídeo. Está aqui o vídeo, respondido. Se faltar algum detalhe, fique à vontade. Entra aqui ó, pelo Instagram ou devolve a pergunta pelo canal, não tem problema algum. Dentro da nossa possibilidade, nós vamos fazer o material, vamos responder. Como eu já disse, às vezes um vídeo longo, porque o assunto pode ser mais complexo, ou às vezes só um shortzinho, só um videozinho curto, mas a resposta certamente vai lhe ser transmitida. No mais, eu só tenho a desejar a todos uma excelente semana, que, havendo novidades, havendo situações que necessitam da nossa intervenção, nós sempre estamos aqui para isso, e, mais ainda, dizer para vocês que as perguntas estão abertas. Portugal vos recebe de braços abertos. Seja visto comum, seja visto CPLP, toda essa celeuma, toda essa história. Façam o visto e venham tranquilos. Essa é a grande dica, esta é a grande informação. Como diz o outro, esta é a dica do milhão, para que você não tenha problemas na imigração. Esse negócio de vir como turista, mas doutor, não precisa de visto, eu posso ir como turista, depois eu me legalizo. Sim, depois você se legaliza. Depois de 3 anos, 4 anos, aí você se legaliza. Até lá você toma lambada de tudo que é lá. Porque não consegue saúde, porque não consegue isso, porque não consegue aquilo, porque não faz isso, porque não faz o outro. Aí você vai ver o xarope que é bom para tosse. Tá? Faz visto, venha correto, venha legalizado. É só o que eu tenho para dizer. Eu sei que a lei permite fazer da outra forma. Mas eu também sei que você não tem paciência. Que você depois vai para a fila. Que vai reclamar do Estado, que o Estado não isso, que o Estado não aquilo. Se com tudo certo já é difícil, imagina no jeitinho. Tá? Esqueçam essa palavra jeitinho. Venham corretos. Venham com um projeto tipo esse. Dá para fazer, não dá para fazer, o que eu tenho que fazer, com quem que eu tenho que conversar, e aí você vai ficar tranquilo. No mais, um grande abraço para todos, uma excelente semana e até breve.